Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Herculano Metro, que melhor mediu Kardec, que sempre acontece toda quarta-feira, às 20 horas, e sempre com a querida Heloísa Pires, a filha do professor Herculano, a minha amiga educadora, que eu gosto muito, e também, dona Heloísa viu que eu leio as obras não só de Herculano, mas como as de Heloísa também, né? Também. Pessoal, na noite de hoje, eu e dona Heloísa, a gente vai conversar, porque semana passada a gente falou do capítulo de outro livro, dona Heloísa, que tinha o título de O Homem Novo. Então, hoje estamos aqui com O Homem Novo, eu e dona Heloísa, a mesma edição, né? Então, vocês já sabem que é para adquirir, né? Dona Heloísa, vamos iniciar, eu vou fazer a prece inicial. Então, vamos agradecer a Deus, o nosso Pai de bondade infinita, por oportunizar mais esse encontro de luz, porque sempre é um encontro de luz quando vamos conversar sobre a obra de Herculano Pires, esse grande filósofo, esse grande educador, que tanto tem a nos dizer, como nos disse ontem, tem a nos dizer na atualidade e para gerações futuras, através de sua obra imortal. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Minha querida dona Heloísa Pires, olha, eu queria, nesse momento inicial, fazer duas perguntas à senhora. Foi lançada semana passada, não é, dona Heloísa, a maior biografia já escrita sobre o doutor Bezerra de Menezes, não é? 1.300 páginas, se chama Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo, sua missão, do grande historiador Luciano Klein. Aí eu pergunto, dona Heloísa, muito importante a gente ter uma biografia completa, com fotos, imagens inéditas, com documentos do querido médico dos pobres, já, dona Heloísa? Nossa, aprendi criança a amar Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E meus filhos também, quando tem problema de saúde, pede auxílio ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Espírito lindo, humilde, desencarnou pobre. Eu vou ler essa biografia. Um exemplo para todos nós. Bom, e a segunda questão, a senhora é aí de São Paulo. Eu entrevistei no fim de semana o querido César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB. Dona Heloísa me surpreendeu aqui, disse que assistiu a entrevista, né? César Perry sempre com aquela classe, aquela elegância. Mas, dona Heloísa, ele falou sobre uma personalidade maravilhosa, a Benedita Fernandes, a dama da caridade, uma mulher que andava com os vestidinhos remendados, que não ligava para ela, só para os outros. Foi uma entrevista emocionante, não foi, dona Heloísa? Nossa, há muito tempo, eu era ainda mais jovem, eu li o livro do César, acho que é do César, sobre Benedita Fernandes. Que espírito de luz, que espírito magnífico, veio exemplificar os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E temos que aprender alguma coisa. Não vamos conseguir nos expressar como Dona Benedita Fernandes, mas temos que melhorar. Então, fica aqui um abraço para seu César Perry. Eu envio os nossos Amo César. César é lindo. Conheço o César jovem. Visitei a família dele. A esposa dele, Célia, é um encanto. Um casal que ajuda a divulgação através do exemplo de vida. E eu fiquei feliz, dona Heloísa, que eu combinei com ele, mês sim, mês não, sempre trazer alguma coisa através de uma conversa. E essas entrevistas, dona Heloísa, eu diminuí, eu fazia de 1h30, né? Era longérrima, agora é menor, 50 minutos mais ou menos, fica melhor, não é? Fica.
Dr. Ferreira dizia na AME São Paulo, Associação dos Médicos Espíritas, que fazia lá todo mês palestra no tempo da Maria Júlia e Ney Pietro, ele falava: não podemos exceder as palestras, tanto para o palestrante como quem assiste, de 45 minutos. Depois o cérebro desliga. Não adianta. Então, perfeito. Vai ver que o doutor Ferreira te intuiu. Minha amiga, então vamos lá agora para o que viemos, né? A obra do querido professor Herculano. Sempre eu faço 3 perguntas à querida Dona Heloísa. Dona Heloísa, o primeiro capítulo, me permita dessa vez, eu vou ler aqui o que Herculano fala e a senhora desenvolve. Veja bem, a família vai acabar, o título de um capítulo, né? Então, veja o que diz Herculano, minha querida Dona Heloísa. A família é a primeira forma de sociabilidade do novo ser que vem ao mundo. É nela que ele se adestra para a vida social. E é nela também que se processa o desenvolvimento afetivo, a sua evolução moral, com o rompimento do egocentrismo. Então, esse é o papel da família. Mas desenvolva mais um pouco aí, minha querida Dona Heloísa. Dá a impressão, olhando à nossa volta, de estarmos naquele momento que Freud fala no livro Mal-Estar da Civilização. Pensávamos que teria acabado, que o homem teria aprendido mais. Mas, como diz o pai, no Ser e a Serenidade, que os filósofos falam sobre espiral de evolução, a ipseidade. Há uma subida, uma aparente descida, que não é descida, que prepara uma outra subida. Nós estamos na aparente descida. A família está um pouco perdida, desestruturada. O computador, o celular que vieram nos auxiliar estão sendo instrumentos pouco mal utilizados, aliás. Eu vi outro dia criancinhas de menos de 1 ano mexendo no celular. Primeiro, não sabemos o efeito sobre olhinhos em construção e desenvolvimento no corpo físico. Depois, criança é para brincar, como diz Piaget, mas não com celular, com blocos de madeira, para desenvolver o cérebro. E, sobretudo, a família precisa de diálogo, de se conhecerem, de amor, de respeito. E, à luz do Espiritismo, também reata laços que foram dificultados no passado por um dos elementos da família. André Luiz nos conta o caso de Sigismundo, que o pai havia prometido recebê-lo, era o ex-assassino do pai numa encarnação, antes amigo do pai. O pai havia prometido recebê-lo e não quer recebê-lo. E tanto o pai está numa nuvem escura, como cria no lar uma nuvem escura, que impede que Sigismundo seja recebido para que os laços de afeto se refaçam. É a lei de amor no planeta Terra. Aí vem instrutores espirituais para doutrinar o pai. Durante o sono, o pai é doutrinado e, novamente, agora, sinceramente, perdoa o desafeto e se abraçam. A luz ilumina o lar e o pai. É lindo. E o meu pai diz, às vezes surge no lar o hóspede indesejado, um elemento difícil, mas que tem uma tarefa, restabelecer ou estabelecer laços de amor, porque somos todos irmãos e é necessário nos perdoarmos. Nessa descida da família, que agora aparente descida, que prepara uma subida de compreensão, estamos no momento de mudança, de transição, aparece muito desrespeito à família e à criança, pornografia, explicações desnecessárias sobre algo lindo, como a união entre um homem e uma mulher, um casamento de amor iluminado por Deus, mas que é apresentado em formas infantis e maturas, de uma forma que desequilibra indivíduos, que veste a roupagem da inocência
mas que não são inocentes, que trazem ideias indefinidas, sombras e luzes, e só as luzes devem ser estimuladas. À luz do Espiritismo, entendemos melhor o papel da família. Auxiliar a extirpar luzes, egoísmo, orgulho, libertar da atração da subjugação aos bens ilusórios da Terra, provocar a transcendência na compreensão do que vale a reencarnação, das possibilidades de cada encarnação, da nossa responsabilidade, e que a família tem até uma música de um padre, acho que é o padre Antônio Maria, pedindo que Deus auxilie a família, porque todos nós compreendemos que no tempo e no espaço, o papel das famílias de célula da sociedade, unindo várias células para construir um corpo, um organismo saudável. É o que está faltando, a ação, a compreensão da família, para que o reencarnante seja estimulado e se transforme de arbusto frágil numa árvore que ofereça ao mundo possibilidade de crescimento. E alguns diziam que precisava, o Dr. Gaiarson, psiquiatra, ele sumiu. Ele era um pouco perturbado, mas devia ser gente boa. E ele dizia que a família atrapalhava o indivíduo, que o ideal seria tirar a criança da família e colocar em instituições do Estado. O que é isso? Loucura! É o amor que constrói, Deus sabe o que faz. Já os patinhos se amam e é a família deles que os ensina até a nadar. Os golfinhos formam famílias lindas. Ninguém vive sem uma família, que é a base do afeto, da compreensão e da força. A união faz a força. Então, essa descida da espiral na incompreensão do que é educar uma criança e essa descida na compreensão da importância da família está preparando uma nova subida na compreensão da família como elemento indispensável nessa hora em que reencarnados somos frágeis, estamos nos construindo na adaptação do corpo físico, seja apresentada a estimulação da moral de Jesus de Nazaré, ou dos mestres por ele enviado, Buda, Krishna, Confúcio e tantos que falavam na importância do amor da família. E se não fosse assim, Jesus teria dispensado uma família, porque ele tinha em si toda a força interior, mas ele quis demonstrar também a importância, a necessidade dessa cúpula protetora de amor para a criança em desenvolvimento. Até os 30 anos, viveu na sua família. E só então foi pregar ao mundo e nos deixou as luzes que ainda nos iluminam. Vamos proteger a família, divulgar a necessidade da família e apresentá-la em sua melhor face. Amor, educação, liberdade com responsabilidade, jamais libertinagem e maus costumes. A família tem que ser a luz do indivíduo. Ainda existe um livro que todo mundo devia ler, As Raízes Neuróticas do Crime, no qual o Dr. Luiz Ângelo Dourado diz que 90% dos crimes horrorosos são de indivíduos que vieram de famílias desestruturadas. E conta casos de famílias desestruturadas e o resultado. E ler o caso de família bem estruturada. Como Pestalozzi, na sua educação, fazia dos locais onde educava uma família substituta, mas que convidava a família real a visitá-los, para que houvesse uma dilatação da família, nunca um extirpar da família. Absurdo, é loucura. Excelente, dona Heloísa, excelente. Então,
o homem novo é forjado na família, mas o Herculano fala também que esse homem novo, veja que título do capítulo belíssimo, né? Pela gravidade e pela caridade, Deus governa os astros e os homens. Aí vamos lá, um pequeno trecho de Herculano. O Espiritismo nasceu da caridade. E nela, por ela, se desenvolve. Mas para bem compreender esse fato, é necessário primeiro entender o verdadeiro sentido da palavra caridade. Kardec perguntou aos espíritos qual era esse sentido, e os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. É isso mesmo, dona Heloísa. Esse professor está certo? Nossa, Diz... quem sou eu, como diria Chico? Eu sou Cisco do Cisco, porque o Chico era o Cisco, eu já tenho que ser menor. Para discordar de Jesus, Kardec e Herculano. Eles são grandes demais, principalmente Jesus, dirigente espiritual da Terra, perfeição moral, nosso irmão mais velho, que amava sua mãe, como conta o ex-padre Ernesto Renan no seu livro sobre Jesus. E que só naquele episódio que aparece uma moral, parece que estranha, mas não, que tem que ser entendido. Quando os irmãos queriam pegá-lo, com medo, talvez, eu acho que é medo dos sacerdotes poderosos judeus, achavam que Jesus estava os indispondo com os sacerdotes e queriam retirá-lo do trabalho que ele fazia. E ele se recusou a segui-los coerentemente, porque ele tinha uma tarefa e a cumpriu preciosamente. A maior preocupação dele na cruz foi com sua mãe, porque ele sabia como eram seus irmãos, e pediu a João que se tornasse filho da querida Maria de Nazaré. E ela foi com João morar em Éfeso, porque ali ninguém tinha medo dos sacerdotes judeus e ela tinha liberdade de expressão no auxílio aos mais necessitados. A família é tudo para nós. Ai de nós se não tivéssemos uma família. E, às vezes, uma família terrível, diz Emmanuel, é a família que nós merecemos. E há que ajudar a família. Tem indivíduos lindos nas raízes neuróticas do crime, um menino que é um amor e que a família tenta atrapalhá-lo. Ele vai parar na prisão de Niterói. E lá o doutor Luiz Ângelo Dourado descobre que é um menino inteligente, que era considerado retardado porque ele estava em pânico pelas brigas do pai e da mãe, pela dissolução depois da família, e porque ele pedira tanto que os pais se separassem que ele se julgava culpado. Então, quase que a família acabou com esse menino, mas graças ao apoio do doutor Luiz Ângelo Dourado, ele estava em tratamento psiquiátrico com remédios também. Ô, dona Heloísa, tanto para a família como para a vida social, essa visão dos espíritos sobre a caridade, quando disseram a Kardec, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, isso é fundamental para a vida em família e para a vida social, né, dona Heloísa? A Madre Teresa de Calcutá disse uma vez: é preciso que entendamos que temos dentro do lar indivíduos tão necessitados quanto os que estão fora do lar. Então, a freira convidou a caridade dentro do lar. Às vezes, uma filha é mais lúcida, a mãe é mais complicada, que a filha ajude a mãe. De outras vezes, a mãe está um pouco neurótica. Vá se tratar, porque ela tem que se transformar no esteio do lar. E não podemos dispensar, espíritas que somos, a oração, o evangelho no lar, o estudo do evangelho. Uma família enorme, como da minha mãe e meu pai, que vieram meu avô, 6 filhos,
4 filhos do meu pai e da minha mãe, e que conseguiu se harmonizar graças ao evangelho no lar e ao comparecimento perseverante na casa espírita ou na sua casa religiosa. Vá no templo budista, se é budista, vá na Seishonoye. Todas as religiões são boas, desde que o indivíduo queira aproveitar os ensinamentos. Agora, para mim, Jesus é uma paixão maior, e o trabalho de Kardec, e depois o do meu pai. Dona Heloísa, aí vem um capítulo na obra que eu acho que Herculano, quando escreveu essa obra, ele pensou em Heloísa Pires, pensou em Heloísa. Mas que eu gosto muito de entrevistar a senhora, Dona Heloísa, e a gente conversa muito sobre isso, é a espontaneidade, não é? Eu noto, e a senhora também me disse que nota isso, que as pessoas, quando vão divulgar a doutrina, não podem rir, não é? E eu noto que quando você quer conversar espontaneamente, quebra o protocolo, causa até um certo medo, uma insegurança pela espontaneidade, não é? Então, veja o que Herculano, num capítulo aqui impressionante, veja bem o título do capítulo, A Moral Espírita exige uma conduta espontânea. Veja bem o que diz Herculano. Há uma tendência bastante forte no meio espírita para um tipo de moral religiosa que se caracteriza pelo artificialismo. Compreende-se que grande número de pessoas, em consequência da herança do passado e do exemplo do presente, não consigam adotar outra forma de conduta. O espírita não tem motivo algum para retornar à moral farisaica. A doutrina lhe ensina a espontaneidade, a naturalidade e a correção dos defeitos na própria relação com o semelhante. Dona Heloísa, então a gente deve combater o artificialismo e buscar a espontaneidade e a naturalidade, e por isso eu fico tão à vontade quando entrevisto a senhora, viu? Graças a Deus. Eu aprendi com meu pai que espiritismo a gente faz sorrindo. São Francisco de Assis, naquela época que exigia uma rigidez terrível, que treinávamos uma voz especial, ou gestos. São Francisco já era espontâneo, ria, brincava e dizia: é gratidão a Deus. Como podemos agradecer a Deus um mundo tão lindo, tantas oportunidades com cara de velório? Como podemos falar sobre o amor de Jesus com cara de velório, como se estivéssemos tristes, sofredores? E dizia Herculano, não é por atos exteriores que nos desenvolvemos espiritualmente, é pela transformação interior, que pode ser realizada com alegria, com bom humor, porque o que vale é a caridade, que é a chave do espiritismo. E Paulo de Tarso, que torturou cristãos como Saulo, que matou para defender Moisés, ele não entendia bem, mas que depois que viu Jesus, fala sobre a caridade, e é uma poesia. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver a caridade, sou como o metal que sou ou como o sino que tine. E se eu conhecer todos os mistérios e não tiver caridade, eu nada sou. E se eu entregar meu corpo para ser queimado e todo o meu dinheiro aos pobres e não tiver caridade, isto de nada vale. Entre as 3 virtudes, fé, esperança e caridade, eu amo mais a caridade, diz Paulo de Tarso. E a caridade é o amor ensinado por Jesus. Me diga uma coisa, o Herculano era muito espontâneo na vida familiar, Dona Heloísa? Nossa, o Rizini conta, na vida familiar e mesmo no clube dos jornalistas espíritas, às vezes na palestra ele preocupado com
continuação do pensamento, ele ficava mais sério. Mas sentado no clube dos jornalistas, no centrinho que ele fundou lá na nossa casa, depois que todos casamos, Herculano era alegria, o bom humor, brincava, ria, ele era muito espontâneo e como pai maravilhoso. Nos levava nos eventos do Teatro Municipal, nos levava a ver a patinação, nos levava até um riozinho que havia, acho que ainda existe na Doutor Bacelar, e nos levava à praia. Às vezes a Lô havia nascido, minha mãe não podia ir. Íamos eu, Heleno, Herculaninho e meu pai. E aproveitávamos, aprendemos a amar a praia, o sol. E ele ficava feliz, entrava na água com a mesma alegria de nós crianças. Era um companheirão em todas as horas. Olha, quando eu entrevistei Herculaninho, seu irmão, eu acho que eu já falei isso aqui, mas quem não ouviu, vai ouvir de novo. Eu achei muita graça que Herculaninho disse que o Herculano era tão brincalhão que depois de um dia de trabalho, chegava em casa, estava todo mundo vendo televisão, ele abria a porta devagarzinho, entrava devagarzinho, aí pegava o guarda-chuva, aí levantava o guarda-chuva e batia com força na mesa. Pô! Aí todo mundo, que é isso, papai? Pare com isso, papai! E ele começava a rir. Aí eu digo, meu Deus do céu. Você vê mesmo no livro O Verbo e a Carne, quando ele fala assim, e criaram anjos guarda-roupa, que esperavam Jesus, pegavam a roupinha de Jesus e penduravam no guarda-roupa. Ele brinca, ele é bem-humorado, graças a Deus. Não, e tem uma hora no Verbo e a Carne que quando o Rustem cita os criptógamos carnudos, aí o Herculano brinca escrevendo também, né? Meu Deus do céu, criptógamos carnudos. Brincava com os criptógamos. Eu era criança, eu adorava, era o Jorge Rizzini. Em cada palestra dele, ele arrasava os criptógamos carnudos. Rizzini também era alegre, gostava de fazer ironia. Dona Heloísa, que maravilha, viu? Olha, infelizmente, essa história que eu disse que é boa, entrevista curtinha de 50 minutos, mas para os outros, viu? Com a senhora não, devia ser 2 horas de entrevista, viu? Para os outros. O jovem doutor Ferreira já me pôs no lugar. Heloísa, olha o relógio. A André Luiz tem uma frase que eu gosto, porque eu trabalho muito em casa espírita, né? Ele diz, André Luiz, né, através do Chico, quem não respeita o tempo precisa disciplinar o caráter. Olha, eu vou escrever e adotar essa. E é verdade. Eu vou lhe mandar pelo zap, vou escrever ela pelo zap. Obrigada, agradeço. Dona Heloísa, vamos orar por nós, seres humanos, e pelos criptógamos carnudos também, nossos irmãos, viu? Vamos orar nesse momento agradecendo. Vamos reencarnar neles. Isso que Rizzini não aguentava, nem meu pai. Eu vou ser um criptógamo sem cabelo, já pensou? Sem cabelo. Você não depende de cabelo. Você é muito mais que um... Aliás, nós, agora que eu estou idosa, eu digo, eu sou muito mais do que um corpo físico. Eu sou um espírito. Então, a aparência, embora a sua seja ótima, a da Ceissa também, mas a aparência é secundária. O que vale é o coração e a virtude, a bondade. Dona Heloísa, deixa eu encerrar aqui. E quando a gente sabe que o perispírito é cabeludo, não é? É lógico. E Heloísa, deve ter planetas onde ninguém tenha cabelo nem sobrancelha. pois é. Tem de tudo. Isso é apenas um líquido que fica em cima da cabeça, né? O tal do cabelo. Dona Heloísa, vamos orar a Deus, agradecer por esse momento luminoso, esse momento de espontaneidade, de naturalidade, onde aqui a querida Dona Heloísa analisou a fala, o texto do seu pai, um gênio, e que essa mensagem da noite de hoje sirva para os nossos irmãos de caminhada.
a importância da família, a importância da caridade e mantermos a todo instante a espontaneidade e a naturalidade. Então, pedindo permissão à equipe espiritual do professor José Herculano Pires, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, semana que vem, na mesma Herculano Hora, eu e esta amiga espontânea, cheia de naturalidade, que se chama nessa personalidade agora, Heloísa Pires. Mas somos chamas eternas, né, dona Heloísa? Que passamos por aqui. Verdade, que lindo. E você é um grande entrevistador que me deixa à vontade. Às vezes até eu acho que exagero um pouco, mas eu sou assim. A senhora jamais exagera. Né? Obrigada, querido. Obrigada. Olha, um beijo em Cátia, viu? Muita paz. Muita paz. E você das 6 meninas e o menino. Beijão, beijão. Tchau, querido. Tchau.